Olá! Essa é uma aula muito interessante, porque nela nós vamos ver como construir diagramas de casos de uso. Vamos lá? Vejamos, o que é um diagrama de casos de uso? Um diagrama de casos de uso é um diagrama da UML. É um diagrama que você usa para descrever as funcionalidades de um sistema. É um diagrama muito simples e que pode ser utilizado para apresentar ao cliente os requisitos funcionais de um sistema, ok? Lembre-se, funcionais, o que o sistema deve fazer. Muito bem, e quais são os elementos do diagrama? São esses que vocês estão vendo aí na tela. Olha lá, caso de uso. O caso de uso é uma função do sistema, uma função que o sistema deve executar. O ator é um usuário que interage com o sistema. Esse usuário pode ser também um dispositivo, um sistema externo. Uma associação é uma linha, um traço que liga um ator a um caso de uso. Veja a figurinha aí, usuário e um caso de uso, cadastrar, ok? Significa que o usuário vai fazer um cadastro de alguma coisa. Uma associação do tipo include, nós vamos ver, é quando um caso de uso A executa, um caso de uso B também executa. Ou seja, é um tipo de obrigatoriedade. Quando um caso de uso executa, o outro também precisa executar. Quando você tem a questão de o outro caso de uso ele pode executar ou não, nós temos o extend. Na UML, isso é chamado de um estereótipo. Vamos ver um exemplo? Vejamos. Olha aqui. Você tem um cliente e esse cliente vai efetuar um saque, ok? Na hora de efetuar um saque, é necessário que o cadastro dele seja verificado. Ou seja, o caso de uso de verifica cadastro é obrigatório. Então, nós temos um include. Mas o cliente ele pode também solicitar um extrato. E na hora que ele solicita um extrato, ele pode ou não efetuar um saque, extends. Perceberam a diferença? Include é uma coisa obrigatória, extend é uma coisa que pode acontecer ou não, opcional. Muito bem. E quais são as regras para a gente montar um diagrama de casos de uso? Vou ensinar uma regrinha para vocês, na verdade é uma prática pessoal, ok? Primeiro, identifique os atores do sistema. E esses atores são usuários, dispositivos, sistemas externos, são aqueles que interagem com o sistema. Segundo, identifique casos de uso a partir dos requisitos funcionais. Lembre-se, vamos olhar o que o sistema tem que fazer e a partir dali a gente vai identificar casos de uso. Associe atores a casos de uso. Estabeleça relacionamentos de include ou extend entre os casos de uso. E você pode também adicionar notas aí que podem ser usadas na UML para descrever requisitos não funcionais ou mesmo fazer comentários aí sobre o seu diagrama de casos de uso. Vejamos o nosso estudo de caso, sistema de gestão condominial. Vamos ler o cenário? Um usuário do sistema, que pode ser um morador ou o síndico, acessa o sistema informando seu login e senha. Atenção às funcionalidades. O síndico pode cadastrar diversos documentos, como uma ata de assembleia, um balancete, um contrato. O morador somente visualiza esses documentos. Ambos podem fazer a reserva de espaço do condomínio, como o salão de festas e a churrasqueira. O síndico pode enviar mensagem aos moradores, assim como pode cadastrar comunicados que eles podem visualizar. Já o morador pode escrever no livro de ocorrências digital. O síndico visualiza o que o morador escreveu e cadastra uma resposta. Vamos à análise? Vamos lá. Identificando atores. Os atores são aqueles que interagem com o sistema. Então, procurem por substantivos aí nessa definição do cenário. Vocês vão ver que eu grifei em azul os substantivos, os atores do sistema. Vejam lá, usuário, morador, síndico,
Aí vem lá de novo, síndico, morador, síndico. Então quem são os atores? Na verdade, os atores são dois, o morador e o síndico, que na verdade são um tipo de usuário. Na hora que a gente construir o nosso diagrama de casos de uso, nós vamos utilizar a herança e vocês vão ver que essa relação do é um tipo de vai ser aplicada nesse diagrama. Vejamos. E como que eu identifico os nossos casos de uso, ou melhor dizendo, os nossos requisitos funcionais? Os requisitos funcionais são as ações que são executadas pelos atores. São os verbos, procurem por verbos. Então, vejam lá, grifei em azul também. Olha lá, o usuário do sistema, o que ele faz? Acessa o sistema informando seu login e senha. Primeiro caso de uso. O síndico pode cadastrar diversos documentos. Outro requisito funcional, outro caso de uso. O morador visualiza os documentos. Mais um caso de uso. Ambos podem fazer reserva de espaços. Mais um. O síndico pode enviar mensagem. Só o síndico. Ele também pode cadastrar comunicados. Os moradores podem visualizar os comunicados. Vai observando aí em azul. O morador pode escrever no livro de ocorrências. O síndico visualiza o que o morador escreveu. O síndico cadastra uma resposta. Ok? Pegaram os requisitos funcionais, pegaram os atores, vamos agora à montagem do nosso diagrama. Mas antes disso, vamos olhar para os requisitos funcionais que a gente identificou aqui. Requisito funcional número 1. Usuário acessa o sistema informando seu login e senha. Vejam, é o que a gente grifou ali na definição do cenário. O síndico cadastra documentos. O morador visualiza documentos. O morador ou síndico reserva espaço. O síndico envia mensagens aos moradores. O síndico cadastra comunicados. Os moradores visualizam comunicados. O morador escreve no livro de ocorrências digital. O síndico visualiza o livro de ocorrências e responde. Então nós identificamos aí um conjunto de 9 requisitos funcionais. E reparem, eu usei a palavrinha RF, requisito funcional, ok? Isso é uma sugestão de como vocês podem organizar os seus requisitos funcionais. Vocês podem numerar e nomear eles dessa maneira. E esses requisitos funcionais deram origem, então, ao nosso diagrama de casos de uso. Vejam ali, pessoal, a relação usuário-síndico. Tá vendo essa setinha? Essa setinha significa herança. O síndico é um tipo de usuário. O morador é um tipo de usuário. Percebam, eu vou falando e observem no diagrama. Tanto o síndico quanto o morador podem acessar o sistema. O síndico, ele pode manter documentos. O que é manter? Cadastrar, excluir, alterar, ok? E o morador só visualiza documentos. Percebam a relação entre o caso de uso, manter documentos e visualizar documentos. Estão vendo o include aí? Lembrando, include é uma adição obrigatória, ou seja, o caso de quando você está mantendo o documento, obrigatoriamente você também visualiza os documentos. É usual você entrar no sistema e a primeira coisa que você vê são os documentos cadastrados. Você vê os documentos cadastrados e você clica em um determinado botão, por exemplo, na interface, para dizer eu quero cadastrar um novo documento, eu quero alterar esse documento aqui, eu quero excluir esse outro documento. Perfeito? Relacionamento de include, quer dizer que na hora que eu estiver mantendo o documento, eu vou também visualizar esses documentos. Ou o caso de uso de manter documentos, ele contém o caso de uso visualizar documentos. Perfeito? Vamos lá. Tanto o síndico quanto o morador podem reservar um espaço. Só o síndico envia uma mensagem. Só o síndico ele pode manter comunicados. O morador, por sua vez, ele visualiza comunicados. Repare o include mais uma vez. O síndico ele responde no livro de ocorrências.
e já o morador, ele escreve no livro de ocorrências, mas os dois visualizam o livro de ocorrência. Na verdade, tanto para responder quanto para escrever, você vai precisar da funcionalidade de visualizar. Perceberam como os nossos requisitos funcionais foram modelados num diagrama que a gente consegue olhar e entender a funcionalidade do sistema? Aí fica como dica para vocês algumas ferramentas que vocês podem utilizar para construir esse diagrama. Nós temos o ASTA, o ArgoML, o StarUML. Eu particularmente recomendo o ASTA, tá? Bem, então vamos lá. E quais são os requisitos não funcionais desse meu sistema, desse meu cenário? Olha lá, eu identifiquei os seguintes requisitos não funcionais. O usuário acessa o sistema informando login e senha. O sistema vai ser acessado por um navegador web, ele vai ser desenvolvido na linguagem Java, ele vai armazenar os seus dados no banco de dados MySQL, o sistema tem que suportar até 250 usuários simultâneos, o servidor que vai hospedar o sistema deve ter no mínimo 1 GB de RAM para Java Virtual Machine, e esse servidor que vai hospedar o sistema tem que ter no mínimo 20 GB de espaço em disco, ok? E por fim, algumas regras de negócio que se aplicam aí nesse sistema de gestão condominial. Ora, o condomínio só tem um único síndico. As reservas só podem ser feitas se o espaço não estiver passando por uma reforma. Uma reserva só pode ser feita para um único morador. E o síndico não pode excluir uma mensagem que o morador escreveu no livro de ocorrências. Reparem, são todas regras que existem independente da existência do sistema. Perfeito! E se vocês quiserem saber um pouco mais de como construir diagramas de casos de uso, leiam o apêndice 1 do livro do Pressman, ok? Muito obrigado, bons estudos e até a nossa próxima aula.